Olá, existe vida sem riscos? Você está aqui no canal Espiral da Prosperidade. Meu nome é Rogério Chinei e vamos continuar a série de vídeos que a gente está fazendo sobre finanças e investimentos. Hoje eu fiz uma aula mais preparada, preparei alguns slides e a gente vai ter uma aula, então, diria um pouquinho filosófica, e vocês vão aproveitar bastante, eu espero. Bom, o tema da aula é se existe vida sem riscos. O risco é um tema bastante recorrente em finanças e investimentos. Quando você está investindo, você vai realizar investimentos com mais riscos, menos riscos, e muitas pessoas acabam deixando de realizar investimentos pela questão do risco, por achar que vai ter risco de perder dinheiro, é um risco muito elevado. E essa questão de risco é um pouco relativa e você vai entender bem quando terminar esta aula, ok? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui a minha tela. Então vamos lá no começo. Bom, então vamos começar. Existe vida sem riscos? Então essa é uma interrogação que eu te coloco agora no começo da aula. E eu espero que no final da aula você me responda se existe vida sem riscos. Bom, vou começar com a definição que tem no dicionário Michaelis, onde ele coloca risco, possibilidade de perigo que ameaça as pessoas ou o meio ambiente, probabilidade de prejuízo ou insucesso em determinado empreendimento, projeto, coisa, etc., em razão de acontecimento incerto que independe da vontade dos envolvidos. Então, essa classificação aqui, esse conceito se adequa mais ao nosso aspecto financeiro, né? Risco financeiro é a probabilidade de daquilo não dar certo, você tem sucesso no seu investimento decorrente de um acontecimento incerto que independe da vontade dos envolvidos. Então aqui ele coloca aqui expressões de risco bancário, probabilidade de prejuízo, característica das operações feitas pelas instituições bancárias. Então a gente começa aqui pela definição de risco. Do ponto de vista de investimentos, muitas pessoas consideram e não investem em bolsa, em ações, por considerarem um investimento de risco, um investimento de muito risco. E pessoas bem instruídas, bem capacitadas, justificam o não investimento em ações por causa disso, pela questão do risco do investimento em ações. E grande parte dos brasileiros investem na poupança, no famoso cofrinho, simbolizado pelo cofrinho, né? Investem na poupança, por considerar ser um investimento sem riscos. Apenas por esse simples fato. Eu vou realizar no investimento da poupança porque lá eu tenho certeza que eu não vou perder dinheiro. Será que é verdade? Então vamos, ao longo da aula de hoje, a gente vai comentar um pouquinho a respeito dessas questões. Enquanto isso, a nossa vida diária. Então aqui a gente está vendo nesse vídeo pessoas caminhando tranquilamente na rua, saindo para o trabalho, saindo para se divertir, carros passando aqui atrás. E a gente vive uma vida sem riscos, vivendo a nossa vida diária, no dia a dia. Imagine que a pessoa está caminhando aqui e de repente passa um ladrão, quer roubar a bolsa aqui dessa mulher e ela reage e toma um tiro, né? É um risco que a pessoa está saindo. Ela está caminhando aqui, passando embaixo de um canteiro de obras e de repente um operário da obra faz um erro ali e cai um monte de entulho e cai na cabeça dessa senhora aqui que está caminhando tranquilamente fazendo compras.
É um risco, né? Trânsito. Trânsito, milhares de pessoas diariamente caminham, se deslocam do seu trabalho para casa, da casa para o seu trabalho, para passeios. E nas grandes cidades brasileiras, milhares, milhões de pessoas andam para lá e para cá de trânsito. Aviões. Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, estão viajando para suas tão sonhadas férias, ou indo a trabalho para algum lugar do mundo ou do país, né? A gente considera, vai levando a nossa vida, fazendo todas essas atividades, considerando que nada vai acontecer com a gente, que a gente está vivendo uma vida sem riscos. Mas olha só os dados que eu encontrei fazendo uma pesquisa na internet. Esse aqui é um dado de 2017, do G1, dizendo: uma pessoa morre atropelada a cada 21 horas em São Paulo, apontam dados do governo. Nos 8 primeiros meses do ano, isso 2017, 276 pessoas perderam a vida ao serem atingidos por veículos. A prefeitura aplicou 296 mil multas por parar sobre a faixa e por furar o sinal vermelho. Então, aquela pessoa que estava caminhando ali numa rua sossegada, será que ela está sem risco ao fazer aquele passeio pela cidade? Um outro dado aqui, também da Agência Brasil, no ano de 2018 foi publicada essa matéria. Mais de 19,3 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito em 6 meses. A maioria das vítimas é formada por homens de 18 a 65 anos. Então, em 6 meses do ano, ocorreram quase 20 mil mortes e também 20 mil casos de invalidez permanente no país. Então, aquelas pessoas que estavam andando com seu carro ali, se deslocando pela cidade, elas estavam realmente sem riscos? Outro dado aqui da Auto Esporte da G1. A cada 1 hora, 5 pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil, diz Conselho Federal de Medicina. Mais de 1,6 milhão de pessoas ficaram feridas nos últimos 10 anos, ao custo de quase 3 bilhões ao Sistema Único de Saúde. Reportagem da G1, na data de 23 de maio desse ano, de 2019. Então, olha só quantas pessoas se acidentam no trânsito, né? E elas, ao saírem para andar, ela está em risco. Ao sair de carro, também ela está em risco. E o avião? Os desastres que provocaram um drástico aumento nas mortes em acidentes aéreos. Em 2018, foram registrados 15 acidentes fatais com aviões de passageiros, contabilizando um total de 556 mortos. Reportagem da BBC News, de 2 de janeiro de 2019. Então, ao viajar de avião, milhões de pessoas também estão em risco. Isso é um dado interessante também. Apesar de a gente sempre tem medo. Deixa eu mudar aqui para minha tela. Vocês viram os números? De avião, em 2018, foram 556 mortos. E de carro, lá em 2018, foram 20 mil mortes. Apenas aqui no Brasil. Morrem muito mais pessoas em acidentes de carro do que em acidentes de aviões. Por outro lado, incongruentemente, existem muito mais pessoas com medo de viajar de avião do que com medo de andar de carro, né? Apesar do risco de você ter um acidente, de morrer de acidente de carro, é muito maior
do que o risco de você morrer de acidente de avião. Então, olha só como a nossa percepção de risco muitas vezes é falha e, e pode levar a gente a tomar decisões erradas, né? Então, as pessoas têm mais medo de viajar de avião por acharem que tem mais riscos, quando na verdade viajar de carro você tem um risco maior, ok? Então vamos voltar aqui na nossa tela. Aqui mais uma reportagem. Essa mesma reportagem do acidente de avião falou que em 2017 teve 556 mortes de desastre de aviões. Não, na verdade aqui, ó. Em 2018 foram 556 e em 2017 foram 44 mortes. E que 2017 foi considerado o ano mais seguro da história da aviação comercial e nenhum dos acidentes registrados envolveu aeronaves que transportavam passageiros. Então, olha só, em um ano inteiro, 2017, houveram 44 mortes. E as pessoas têm medo de andar de avião, né? Então, olha só como a percepção de risco muitas vezes é falha. Então, agora eu questiono para você. Existe vida sem riscos, realmente? Se a partir do momento que você saiu de casa andando, ou saiu de casa de carro, ou saiu para viajar de avião, em todas as situações você tem um risco real de acontecer alguma coisa com você. Existe vida sem riscos realmente? Vamos mostrar aqui um vídeo que eu achei no YouTube sobre
Bom, o vídeo continua, mas eu não vou tocar o vídeo aqui inteiro. Eu queria só mostrar para vocês como a nossa mente, muitas vezes é enganada. E a gente leva a acreditar, a nossa mente convence a gente de uma coisa, quando na verdade é outra coisa. E a gente precisa tomar muito cuidado com essas ilusões. E na vida real, nas decisões que a gente toma durante a vida, a gente pode estar tomando decisões erradas baseando-nos na nossa percepção, e às vezes a nossa percepção é errada, entendeu? Bom, vamos continuar aqui. Aqui a gente está vendo uma mulher escolhendo uma fruta. O que que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, né? Na verdade, tem a ver no sentido das escolhas. Ah, então, a gente viu na primeira parte da aula que a gente está em risco o tempo todo, apenas pelo fato de estar vivo, sair de casa, a gente já está sendo exposto a riscos. Então, no meu ponto de vista, não existe uma vida sem riscos. E, além dessa questão, as escolhas que a gente toma na vida também implicam em riscos, né? Então, vamos adiantar aqui. No trabalho, quando a gente escolhe onde a gente vai trabalhar, quando normalmente no começo da carreira, a gente pega a primeira oportunidade de emprego. Mas depois, ao longo da vida, a gente vai recebendo novas propostas, ideias de negócios, montar o próprio negócio, e a gente toma decisões do ponto de vista profissional. E essas decisões vão ser pontos na nossa vida que vão criar direcionamentos totalmente diferentes. Então, uma vez que você está realizando uma escolha, você está mudando a sua vida. E dessa forma você está arriscando, né? Quando você toma a decisão de continuar no emprego, você está colocando em risco um potencial ganho que você teria se você, por exemplo, abrir seu negócio próprio. Quando você está abrindo um negócio próprio, é uma visão mais visível essa situação, você vai estar colocando em risco o seu salário. Pode ser que não dê certo o seu empreendimento, o seu negócio. Então, essa forma de visualização do risco é mais fácil, mas você escolher pela segurança também é um risco. Um risco de você fechar a porta para possibilidades maiores, para ganhos maiores, né? As pessoas às vezes acham que o risco é só você tomar uma ação. Você ficar parado no mesmo local também te coloca em riscos, ok? Casamento. O que vocês acham? Isso é uma situação de risco? É uma situação de risco. Você está apostando num relacionamento que você está gostando bastante, você ama aquela pessoa, você sonha viver ao lado da pessoa anos e anos até morrer, ter uma vida a dois, compartilhada, e muitas vezes o relacionamento não vai muito bem, começam a ter atritos, e as pessoas acabam se divorciando, separando, e às vezes provocando muitas dores em ambos os lados, e é um processo difícil na vida das pessoas. E então o casamento é um passo, uma decisão que você está tomando e implica em riscos, né? Você está apostando numa coisa boa que pode vir e grande parte das vezes também vem. No caso, eu tenho um relacionamento muito bom e sou muito feliz no meu relacionamento. E todo mundo que casa não casa porque sabe que um dia vai se separar. Casa porque acredita no relacionamento. E só que ela está tomando uma decisão, um passo que implica em riscos. Não é uma certeza que os dois vão viver felizes para sempre, né? Então, o casamento e outros relacionamentos, uma amizade,
Você tem o lado bom dos relacionamentos, você está assumindo os lados bons e apostando no lado bom do relacionamento, mas existe risco de você se machucar, de você sofrer uma traição, da amizade não ser correspondida, né? Então, as decisões no trabalho e as decisões no relacionamento implicam em riscos. Isso aqui é uma palestra TED, uma palestra de muito sucesso e é bem capaz de você já ter assistido essa palestra, que fala do que é feito a vida boa, lições do mais longo estudo sobre felicidade. E eu te aconselho, depois que acabar essa aula, ir lá no TED, procurar, colocar esse título aí do que é feito uma vida boa, que você deve achar essa palestra. É uma palestra que já tem mais de 27 milhões de visualizações. Então, você vê como as pessoas estão em busca de felicidade, né? E a conclusão do estudo foi basicamente, resumidamente, que relacionamentos bons geram uma vida mais longa e uma vida mais feliz, né? Então, como eu falei, relacionamentos são escolhas, né? Você está escolhendo ter uma relação com aquele amigo, com aquele parente, com uma pessoa que você ama. São escolhas. E são escolhas que têm um potencial gigantesco na sua vida, de causar um bem para a sua vida. E esse estudo mostra exatamente isso, né? Que apesar dos riscos, vale a pena investir em relacionamentos. E ele termina essa palestra com uma frase muito simbólica, falada por Mark Twain. Não há tempo, tão curta é a vida, para discussões banais, desculpas, amarguras, tirar satisfações. Só há tempo para amar, e mesmo para isso, é só um instante. Então a vida é curta, né? E a gente tem que usufruir ao máximo dela, né? Procurar tomar decisões que vão fazer a gente aproveitar ao máximo essa nossa vida tão efêmera, esse período tão curto que a gente passa aqui na Terra, né? Uma outra questão em relação a escolhas. FOMO, Fear of Missing Out. No mundo constantemente conectado, como a gente está hoje, nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, a gente tem... Por que a gente tem esse hábito de querer ficar olhando a linha do tempo ali, passando o dedo, vendo o que o pessoal publicou, o que o pessoal postou, que novidade que está tendo ali nas redes sociais? Por causa desse fear of missing out. E vamos mostrar mais ou menos um pouquinho aqui sobre isso nesse vídeo do YouTube do Jason Silva, que tem um canal no YouTube chamado Shots of Always. E ele é o apresentador daquele seriado Brain Games, e é bastante interessante, que fala sobre nossa mente, nossos comportamentos, e muitas questões também sobre como a mente pode nos enganar muitas vezes. Vamos lá? Fear of missing out. You know, in our increasingly interconnected world, when so many signals are competing for our attention, we are essentially flooded by too much possibility. We are overcome by bandwidth anxiety. And because of the sheer paradox of choice, the paralysis, the vertigo of freedom, as Timothy Leary says, we almost can't help but suffer from an acute affliction of FOMO, otherwise known as the fear of missing out. And I'm reminded of a line from the movie Mr. Nobody when it says, as long as you don't choose, everything remains possible. There's a kind of safety in abstaining from actually committing to anything. As long as you don't commit, you literally reside in a multiverse
of infinite possibilities. You reside in a state of quantum superposition. The minute you commit to something, when you choose one thing, you collapse all other possibilities and you find yourself instead in the desert of the real. That state of potentiality, that state before you make that commitment, is a state when anything can happen. The minute you choose one thing, you've effectively said no to everything else. And there's a gnawing anxiety in realizing that you can't possibly have it all. You can't possibly mainline space and time through the optic nerve and swallow it whole, you know? There's that whole line from the Bible about, Adam taking from the tree of knowledge and biting the apple. We didn't just bite the apple, we swallowed it whole. We want the whole thing. And I think that's the reason that we suffer from this FOMO, because it's in testament to who we really are and what we really long for. So much more than what we're currently privy to. For that reason, I think that agitation is actually not a bad thing. If you suffer from fear of missing out, it just shows that you have an intuition that there's something greater. Maybe I'm romanticizing the sort of affliction of our age, but that's certainly what I choose to think. Excelente, né? Então, se você não entendeu bem inglês, pelo menos as imagens, toda a música é bem envolvente, né? O que ele fala basicamente é sobre o FOMO, então o Fear of Missing Out, que hoje em dia as possibilidades são tão grandes e a gente quer aproveitar de tudo, a gente não quer deixar passar nada. E por isso que a gente fica olhando na linha do tempo. Ah, e se alguém convidar para uma festa e eu não te ver, eu perder essa oportunidade? Aí você vai lá e vê. E aí você decide ir para a festa. Aí tá na festa, em vez de aproveitar a festa, você fica lá na rede social. Ai, ai, ai. E se agora tiver alguém chamando para um evento que é imperdível, que eu não posso perder? Aí você vai lá e fica olhando. Então, você tem medo de perder alguma coisa. Só que escolhas são perdas. A partir do momento que isso ele fala exatamente no vídeo. A partir do momento que você está escolhendo alguma coisa, você está fechando todas as outras possibilidades que você tinha naquele momento. Que a gente é um só, a gente não consegue se multiplicar e aproveitar tudo que está acontecendo, né? Então, assim, quando a gente escolhe, a gente fecha a porta para as outras possibilidades. E isso acaba criando um certo incômodo, porque a gente, como ser humano, a gente quer pegar o melhor, aproveitar o melhor, pegar todas as oportunidades que existem. E isso é impossível. E se a gente não fizer nenhuma escolha, a gente não tem uma vida, né? Se a gente fizer uma escolha, a gente fecha as outras possibilidades. Então isso acaba criando esse desconforto que é o Fear of Missing Out. Então, por que eu coloquei esse vídeo? Eu coloquei esse vídeo para mostrar por que as escolhas também são riscos, né? Quando a gente está escolhendo algo, a gente está abrindo mão de outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e que a gente não vai conseguir fazer também, porque a gente já fez uma escolha, né? Então vamos lá. Então, novamente, volta à mesma questão do começo da aula. Existe vida sem riscos? Se a partir do momento que você sai de casa para fazer qualquer coisa, você está em risco. Se a partir do momento que você faz qualquer escolha na sua vida, você está realizando riscos. Existe vida sem riscos? Eu acredito que não. E agora? E o que fazer? Qual que é a solução? A sua cabecinha aí deve estar com uma nuvem só agora. Falei, putz, abriu minha cabeça. E agora? Eu que queria fugir dos riscos? O que eu vou fazer agora se minha vida é risco? Se minha vida está em constantes riscos a partir do momento que eu saio de casa, a partir do momento que eu realizo escolhas. O que eu vou fazer agora? Qual que é a solução? Então a solução está aqui. Você deve estar imaginando o que tem a ver
um circo, um palhaço aí com o que a gente está falando, né? Então, na verdade, a gente consegue abstrair o que tem do circo equilibrista e transpor para a nossa vida em relação a como lidar com os riscos. A gente precisa ter equilíbrio, né? Equilíbrio de saber que a partir do momento que a gente faz uma escolha, a gente está abrindo mão de outras escolhas e que isso implica em riscos. É normal, faz parte da vida. Quando você está escolhendo namorar com uma pessoa e ao invés de outra, você está realizando uma escolha. Você está apostando naquele relacionamento. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, né? Mas é uma escolha. A vida são feitas de escolhas, né? Então, a gente tem que aceitar isso, ter equilíbrio, né? Aceitar a incerteza, aceitar o risco. Então, como eu tenho falado até agora, não existe uma vida sem riscos. A segurança, a, uma, a vida sem riscos é uma ilusão, né? Se a pessoa fala assim, então a partir de hoje eu não vou mais sair de casa porque eu vi que não tem risco de eu sair de casa, não vai tomar mais nenhuma decisão na vida, vou ficar em casa, parado dentro de casa, sem tomar nenhuma decisão. Ela vai morrer, vai ficar deprimida, porque ela não vai estar vivendo, né? A vida implica em escolhas, viver a vida implica em escolhas. Implica, então, em aceitar a incerteza, aceitar o risco, né? Isso já faz parte da sua vida. Você já vem vivendo assim, sem saber, às vezes, talvez, o que eu estou falando para você, mas você já vinha vivendo dessa forma, realizando escolhas, realizando decisões, aceitando riscos. E no circo, então, a gente tem a figura do trapezista. O trapezista a gente, para todos, devem pensar que é uma situação de risco, concorda? Ele está ali andando na corda bamba e a gente fica imaginando como que ele teve coragem de fazer isso, né? E na verdade são anos e anos de treinamento. Ele não começou andando na corda bamba lá em cima, a 20, 30, 50 metros de altura. Ele começou a 30 centímetros do chão, onde se ele caísse, não ia acontecer nada com ele, né? A partir do momento que ele foi aprimorando a sua técnica, aprimorando o conhecimento, treinando, melhorando o seu equilíbrio, aprendendo a usar melhor as ferramentas que ele tem, que é esse pedaço de pau aí, que aumenta o ponto de equilíbrio dele. A partir do momento que ele foi treinando, aprendendo com os erros, caindo, levantando, ajustando, né, ele foi melhorando o seu desempenho e aí só depois ele passou a apresentar para o grande público, no circo, e apresentar esse espetáculo. E note aqui que tem um cabo de segurança, né? Então, ele está ali, apesar de estar bem preparado, ter conhecimento, ter treinamento, ter feito tudo que está dentro do seu alcance para ter um bom desempenho, ele tem uma corda de segurança, porque ele aceita a incerteza, ele sabe que pode ter algum problema, alguma coisa na plateia que distraia ele, e aí ele pode se desequilibrar e ter um acidente até fatal, né? Então, assim, apesar de todo o preparo, ele tem o cabo de segurança, né? E esse outro equilibrista? Às vezes você vê por aí uns doidos como este que realizam travessias na corda bamba entre edifícios
entre canyons, neste caso, sem nenhuma corda de segurança, né? Esse cara aí, ele tá totalmente seguro de si, ele acha que nada vai dar errado, né? E ele não está admitindo a incerteza. Para ele, ele está na certeza de que ele tem capacidade e de que ele vai conseguir atravessar. E de vez em quando acontece de aparecer na televisão aí que um desses doidos aí acabou morrendo em um acidente, né? Por quê? Porque ele entrou na soberba dele, na autoconfiança, foi exagerada, no sentido que ele achar que não precisa mais de uma corda de segurança, que não precisa de nada que proteja ele de um eventual descuido, né? Então, back to finances, né? Voltando para as finanças. Eu falei que hoje a aula ia ser até filosófica, agora você entende por quê, né? Mas eu acho que tudo isso tem muito a ver com finanças, né? Porque, como eu falei, a maioria dos investimentos, você usa análise de risco, você pensar no risco para tomar a decisão se você vai realizar determinado investimento ou não. Isso faz parte das finanças. E por isso que essa aula aqui sobre risco é uma aula primordial para quem está querendo aprender sobre finanças. Então, voltando ao começo aí da nossa aula, né? Existe realmente o investimento da poupança é um investimento sem risco? Lembrando mais uma vez, este é o principal argumento que as pessoas usam para realizar investimentos na poupança. Primeiro, por ser um investimento seguro, ou porque é o único conhecimento que eles possuem de investimentos, ou por comodidade, por não ter conhecimento de outros tipos e não quer ir atrás e sempre investiu na poupança e vai continuar investindo na poupança. E a resposta para essa pergunta é: será que é mesmo sem risco? Voltando aí um tempo atrás, 1990, isso aqui é um print do jornal o Globo. Collor bloqueia dinheiro. No plano econômico mais radical já decretado no país, considerado duro demais até pelo ex-ministro Otávio Gouveia de Bulhões, o plano Collor determina que o dinheiro em contas correntes ou cadernetas de poupança só pode ser sacado até o limite de 50 mil cruzados novos. O restante ficará retido no Banco Central durante 18 meses, rendendo correção monetária e 6% de juros ao ano, que naquela época aí era pouco. Depois deste prazo, só poderá ser sacado em 12 parcelas mensais. Então, voltando aqui à nossa questão, será mesmo que investimento na poupança é sem riscos? As pessoas investiram naquela época, lá antes de 1990, e colocaram na poupança, acreditando que estavam fazendo um investimento sem riscos, e aí, de repente, não pode mais sacar o seu dinheiro. E aí? E se tiver uma situação de emergência, que alguém se machucou, ficou doente, precisou pagar alguma conta de hospital, ou para consertar o carro, ou fazer alguma viagem de urgência, como é que você ia fazer se você tivesse todo o dinheiro aplicado na poupança, né? Então, será realmente que a poupança é um investimento sem riscos? E a decisão correta é definitivamente não. Não é bom você investir na poupança, né? Então, a poupança, apesar de aparentemente parecer um investimento sem riscos, ela dá uma rentabilidade muito baixa e ela não consegue nem se equiparar à inflação. E então, a longo prazo, você vai estar perdendo poder de compra. Então, se hoje, por exemplo, o dinheiro que você tem disponível, você tem um dinheiro para comprar uma casa, só que em vez de você comprar, você deixa na poupança, daqui a 10, 20 anos,
provavelmente você não vai conseguir comprar a mesma casa que você compraria hoje, porque o seu dinheiro perdeu o poder de compra, deixando o dinheiro investido na poupança. Então, definitivamente não é uma decisão correta você deixar o dinheiro na poupança. E o investimento em ações é um investimento com risco? O que você acha? Sim, mas com risco controlado. Opa, estou bem na frente aqui, né? Sim, mas com risco controlado. Então, assim, é verdade que a bolsa ela tem mais riscos comparativamente do que uma poupança, um fundo de renda fixa. Mas, como eu falei, risco faz parte da vida, né? O que você não pode é tomar riscos de forma desequilibrada. A palavra equilíbrio que eu comentei, deixa eu mudar aqui para o webcam. A palavra equilíbrio que eu comentei, que é a solução, é você levar uma vida nem com ausência de riscos e nem com riscos exagerados. Você andar ali no meio, né? Ponderar os riscos e tomar sua decisão. Aquele cara do equilibrista, ele está andando no equilíbrio. Ele se preparou, ele desenvolveu a sua técnica, treinou, né, muito e muito tempo, e ainda, além por cima, andou com a corda de segurança. Então, ele está realizando aquele trabalho dele, aquele exercício de andar na corda bamba, de apresentar para uma série de pessoas dentro de um circo, uma situação de risco, mas um risco controlado. Ele sabe que, na pior das hipóteses, o que vai acontecer com ele, ele vai se desequilibrar ali, a corda de segurança vai salvar ele, ele vai passar um pouquinho de vexame, de vergonha, vai ficar triste, chateado, mas a vida dele não está em risco, né? E a mesma coisa com o investimento em ações. Eu acredito que é um investimento com risco, mas você consegue investir com risco controlado, né? Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, olha aqui, vamos voltar à imagem do trapezista. Então, o trapezista ele se preparou para fazer andar na corda bamba. E aqui vamos fazer analogia com o investimento em ações. Ele usou ferramentas, ele está usando aqui um bastão que está aumentando o poder de equilíbrio dele, né? E na bolsa a gente também tem ferramentas para a gente utilizar para navegar no mercado de ações com mais segurança. A gente consegue fazer análise técnica, que é a análise do gráfico, que eu já comentei em aulas anteriores. A gente consegue fazer a análise fundamentalista, que é analisar as empresas, os balanços das empresas, saber como é que está a saúde financeira delas, se ela está com dívidas crescentes, se ela está com fluxo de caixa bom. Então, assim, a gente consegue ter ferramentas, que na nossa analogia aqui é esse bastão, que vão possibilitar com que o nosso desempenho seja melhor, que a gente consiga ter mais segurança para trafegar no mercado de ações. O que o trapezista faz? Ele anda, mesmo com a ferramenta, ele anda devagar, com passos calculados, um passo de cada vez, procurando prestar atenção no seu equilíbrio, nos seus sentidos, concentrado, focado, sem se distrair. E no mercado de ação, você também tem que fazer isso. Procurar acompanhar o mercado, pensar bem
antes de tomar cada decisão de compra ou venda, procurar ficar bem centrado, ficar focado, evitar que a emoção tome conta de você, procurar ter tranquilidade, serenidade, né? E dessa forma a gente também aumenta a nossa chance de conseguir realizar trades de sucesso. E não pode deixar de ter o manejo de risco. O manejo de risco são estratégias que a gente usa nos investimentos em ações para minimizar as nossas perdas se tudo der errado, né? Então, assim, com os passos calculados, com as ferramentas, a gente consegue montar uma estratégia de investimento e já minimizar com isso os nossos riscos. Mas pode dar tudo errado, pode estourar uma guerra lá fora, pode aparecer um caso de corrupção aí, como aconteceu recentemente na empresa que a gente investiu, e a bolsa cair. E com o manejo de risco é a nossa proteção. O manejo de risco é a nossa corda de segurança, né? Então, técnicas de manejo de risco vão te possibilitar evitar tombos maiores que podem até te tirar do mercado, né? Então, no caso aqui do trapezista, imagina esse cara aqui. Esse cara aqui, ele não está com nenhuma segurança. Ele tem a segurança da técnica dele, do treinamento dele, mas ele não está protegido com a corda de segurança. Então, ele não tem a proteção da vida dele, né? Se ele cair, tchau, morreu, já era. Não vai sobreviver a essa altura toda. No mercado de ação também, a gente precisa usar manejo de risco para a gente se proteger de percalços do mercado que são inesperados. Esse trapezista aqui, por exemplo, pode do nada aparecer uma piora da mudança de tempo, uma rajada de vento que não estava previsto pelos meteorologistas. E já era, tchau, né? Então, a gente tem que aceitar a incerteza. Por mais que a gente esteja preparado, existe ainda incerteza no mercado, tá? Então, aliás, até para traders experientes, se a soberba crescer dentro dele, ele achar que ele é infalível, que só realiza compras certas, que nunca erra nos trades, ele pode esperar que ele vai tomar uma porrada do mercado aí, porque ele vai deixar de usar métodos de segurança aí na bolsa, ok? Então, o investimento em ações, ele tem, nesse caso aqui, se você investir em ações como o trapezista desse tipo que não usa corda de segurança, você sim, e você tem que tomar muito cuidado, porque você pode se machucar muito feio. Até no caso do trapezista perder a vida, e no caso dos investimentos, você pode tomar um prejuízo muito grande do mercado, ok? Então, basicamente é isso. Deixa eu compartilhar aqui, voltar para o meu webcam. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar hoje, e um assunto dos mais importantes aí em relação a finanças, tem muito a ver aí com economia comportamental e nas decisões dos investimentos, né? Tem muitas pessoas que não investem em ações por acreditarem que é um investimento de risco. E como eu mostrei para vocês aqui na aula de hoje, não existe vida sem riscos, né? O que você precisa ter é aceitar os riscos, aceitar a incerteza e tomar decisões bem equilibradas, bem pensadas e sempre se protegendo, sabendo que você pode cair, tomar um tombo, mas
faz parte da vida, né? E você tem que aprender com os erros e levantar, aprimorar o seu conhecimento, aprimorar a sua técnica. E é isso que eu venho fazendo ao longo desses últimos aí 10, 12 anos que eu invisto na bolsa, ok? E eu espero que tenha sido bastante útil esse bate-papo nosso aqui. Se de alguma forma esse conteúdo te ajudou, te impactou, deixa um comentário aí pra gente, dê um like, dê um joinha, compartilhe aí esse conteúdo que vai ajudar bastante e me estimular para que eu continue aí desenvolvendo esse trabalho aí que eu tenho feito aí nas últimas semanas, nos últimos meses, ok? Então a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau!